Bom, a primeira coisa é falar para o pastor Eduardo que eu estou muito alegre, né? E muito honrado pelo convite de estar com os irmãos nesse acampamento, nesse retiro. E para mim é um privilégio, ao mesmo tempo um frio na barriga, porque afinal de contas, celebrando 100 anos, e ele falando sobre, eles podem ajudar, como nós temos uma igreja de 30 e poucos anos, então nós temos que sentar ao pé de vocês e aprender como ter essa longevidade, né? Como chegar até aqui com gente que ainda quer mais de Deus, que quer ver o evangelho do reino ser pregado, novas igrejas plantadas, famílias restauradas. Então eu quero dizer para vocês que para mim é um privilégio, uma grande responsabilidade de repartir algo da parte de Deus com a vida de vocês. Mas eu me sinto muito alegre de poder, de alguma maneira, trazer algum dom, né? A partir daquilo que Deus tem dado na minha vida. Eu quero começar, antes de mais nada, acho que tem aí no... Vamos ver se eu passo aqui. Foi? Normalmente acontece isso, né? A gente tem uma ideia, né? Quando não tem porcos, para onde que o demônio vai, né? Então, normalmente eles acompanham a tecnologia. Porque às vezes eu que não sei, né? Ainda bem que o Alexandre também não deu certo. Quer falar isso? Mineiro, bobo demais, não sabe nem passar um PowerPoint. E eu quero para lá, essa é a minha família, né? Então, antes de tudo, eu falo o seguinte: nós, pastores e líderes, às vezes as pessoas conhecem a gente pelo evento, né? Pela plataforma, por aquilo que nós deixamos as pessoas conhecer de nós. Uma vez eu estava ouvindo alguém falar na televisão, uma pessoa muito importante no contexto da igreja brasileira, de um grande ministério, e essa pessoa dizia assim: não seja amigo dos seus discípulos, porque senão eles vão ver sua identidade e isso vai comprometer sua autoridade. Aí eu fiquei pensando, Jesus fez tudo errado, né? Porque Jesus chamou os discípulos para andar com ele e viveram na mais intimidade que podia ter. Talvez a gente não tenha noção de que quando fala rabi, mestre, era uma caminhada lá no Oriente, né? Talvez a cultura japonesa ajude a entender um pouco disso, mas quando era entregue aos pés de Gamaliel, era uma instrução aos jovens, era a formação deles da vida, não era apenas daquilo que era o conteúdo da Torá ou das escrituras do Antigo Testamento. Tinha a ver com a vida, como ver, inclusive, as coisas mais íntimas, de se banhar, de fazer asseio. Era um mestre ensinando aqueles mais jovens a como viver a vida. E muitos de nós, nos nossos dias, estamos pensando que conduzir a igreja, sermos pastores, a gente vai se afastar das pessoas para estar de uma distância segura, para que eles não nos conheçam de fato como nós somos. Bom, a gente não pensa assim. A gente pensa que para formar família, a gente precisa ter intimidade. Então, quando eu apresento minha família, é porque talvez até o Rafael, que anda comigo há muito tempo, conheça muito de mim, dos meus acertos e dos meus erros, das minhas virtudes e dos meus problemas, mas ninguém conhece a mim igual a minha família. No dia ruim, no dia difícil, no dia que está chato, no dia mal, não é verdade? Então a minha oração para Deus é que eu chegue ao final da minha jornada dando um bom testemunho de fé para os meus filhos, para minha nora, para o meu genro e para minhas netas, que agora sou um avô. Quem é avô aqui? É outro padrão, não é? Outro nível. Então eu quero dizer que meu principal testemunho de vida é para que eles vejam em mim as escrituras sagradas, para que eles vejam na minha vida alguém que ama Jesus e que quer se parecer cada dia mais com Jesus. Então eu trago, todas as vezes que eu vou ministrar, e eu tenho a oportunidade de mostrar a minha família.
porque talvez eu vou te encontrar hoje e a gente não se encontre mais, mas o meu compromisso para ser um homem que quer viver a vida do Evangelho passa pelo testemunho na vida deles, que as minhas netas possam ver em mim um avô que ama Jesus, que se compromete com as coisas de Jesus, que quer viver uma vida para Jesus de todas as formas. Então, apesar de sermos lá uma família de igreja, de milhares e de milhares de pessoas, essa é a principal lugar do confronto da minha vida, o lugar do testemunho genuíno e verdadeiro, é o lugar em que sabe quando eu não tomei banho, que está cheirando mais ardido. A gente, quando vai encontrar os amigos, essas coisas, a gente toma banho, passa perfume, arruma o cabelo, e a gente se apresenta como nós gostaríamos que as pessoas nos conhecessem. A família não, a família nos conhece no mais íntimo e daquilo que está lá no porão da nossa alma, nas dores mais profundas, né, dos sentimentos que muitas vezes temos até vergonha de expressá-los, porque a gente sabe que são coisas que Deus ainda está trabalhando na nossa vida. Então, que nós, liderança, pastores, família pastoral, possamos ter em mente, né, o testemunho para a nossa casa, que a gente traga os discípulos para perto de nós o suficiente para que eles de fato nos conheçam e que a gente possa empreender na vida deles aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Então, se a gente sair daqui assim compromissado com isso, nós vamos ter fôlego para as próximas décadas e quem sabe centenas de anos. Eu me sinto meio inveja, uma coisa ruim de ter, né? Mas assim, eu não vou ver o centenário da minha igreja, e nós estamos aqui hoje podendo ver e testemunhar do centenário de alguém, de alguns homens e mulheres que há 100 anos atrás sonharam com isso, de trazer essa mensagem do outro lado do planeta. É longe o Japão. Eu tive o Japão agora em outubro. É longe, é muito longe, e principalmente para quem viaja de classe turística, aí é mais longe ainda. E a gente está aqui hoje para celebrar aquilo que, imagina, se hoje eu estou achando longe, porque demorou 30 horas para chegar lá, imagina aqueles que vieram há 100 anos atrás, quão longa e difícil foi essa jornada. Mas foram homens e mulheres inspirados por Deus, destemidos, que muitas vezes tiveram censura das suas famílias, de loucura. Quem vai lá para aquela mata, para aquele povo que é tudo índio, lá do outro lado do mundo, para compartilhar o Evangelho? Até porque, eu me lembro a primeira vez que eu fui no Japão, a gente teve uma reunião com alguns jovens, e a gente estava falando em alguns encontros de liderança lá no Japão, e eles ajuntaram uma festa de pizza para jantar com os jovens japoneses, e eles não entendiam o que era um missionário. O que vocês estão fazendo aqui? A gente é missionário, a gente veio... Mas o que é isso? Eles não encontravam um testemunho assim, perto daquela geração ali, do sentido da gente ir lá para o Japão para falar de um Deus, né, que eles não conhecem, muitas vezes nem tem importância no seu dia a dia. Então, a primeira coisa, o tema, né, do encontro aqui, que é gratidão, identidade e missão. Esse tema foi pensado, inspirado por Deus de uma maneira muito poderosa, né? Porque começa com gratidão. Somos gratos a Deus por tudo que Deus fez até aqui, mas somos gratos a Deus porque Ele tem dado ainda sonhos, visões, planos para o futuro. Porque na nossa vida não basta apenas terminar bem a nossa jornada. Uma vez eu estava no encontro de uma igreja batista e havia uma crise, porque o pastor titular estava para se aposentar, e havia dois grupos na igreja. Um grupo que queriam reformas mais profundas, e um grupo que queria continuar a igreja do jeito que ela sempre foi, porque para aquela geração foi bom. Mas havia um grupo novo que dizia: bom, a gente pode fazer diferente. E essa luta é um desafio contínuo. Nós vamos enfrentar isso em toda
caminhada de gerações, quando uma vai substituir a outra. E quando a gente fala em substituição, às vezes essa palavra é ruim, porque nós vivemos em dias que nós temos 3, 4 gerações convivendo no mesmo ambiente de culto. Nós estamos vivendo mais, e com isso nós estamos tendo diferentes gerações para a gente fazer a reunião de família para agradar todo mundo. É um desafio, não é? Porque que música que toca? Que altura que coloca a música? Qual a intensidade da luz? Entende? Porque os mais antigos gostam de um estilo de música, os mais jovens outro estilo, alguns gostam de uma dinâmica, outros de outra. Como é que concilia isso num ambiente comunitário que precisa contemplar a experiência de cada um e a espiritualidade de cada um? Então, nós estamos vivendo muito, mas ao mesmo tempo nós poderíamos entender a beleza desse momento, em que o mais velho ensina o mais jovem, e o mais jovem desafia o mais velho, para que a gente continue vivendo a vida que nos trouxe até aqui, mas ampliando ainda mais as oportunidades do que nós temos pela frente. Esse é um grande desafio, e a gente vai ver que há momentos de tensão que a gente pensa, bom, não vai dar certo. Eu vejo porque eu sou pastor de uma igreja, nossa igreja onde diretamente a gente pastoreia, que é a igreja que eu me converti, hoje ela tem só no domingo 6 horários de culto. Então passam 4.000 pessoas por domingo lá. Então significa que é quase uma comunidade de 8.000 pessoas, porque hoje no Brasil, crente vai na igreja de 15 em 15 dias, quando ele é um bom crente. E tem uns que é 3 em 3 semanas. A gente mensura isso por causa das crianças. Como no Ministério Infantil faz o check-in das crianças, a gente sabe quantas vezes aquela família foi ao culto. A gente não tem como fazer isso. Já estou tentando pedir tecnologia, tem essa coisa, né? Entrou o celular, já conta quem está dentro do prédio. Eu quero arrumar um cara que faz isso para mim lá. E aí a gente vai vendo que as pessoas vão alternando. E um bom crente hoje é 15 em 15 dias. É claro que tem aqueles que vão todo domingo, e tem aqueles que vão 3 vezes, de 3 em 3 domingos. Então a gente vai fazer uma média de 15 dias. E nesse ambiente, nós temos pessoas mais velhas, que estão lá desde o início da jornada, e temos jovens que acabaram de chegar e que não têm compromisso nenhum com a nossa tradição, com a nossa história, porque eles chegaram agora, eles querem Jesus, e eles querem experimentar o momento. E conciliar essa festa de família é desafiador, porque às vezes a gente privilegia um e irrita outro. E aí em 2013, eu tive um ano sabático nos Estados Unidos, com a minha família, vinha viajando, foi uma década de um trabalho que a gente tinha, que chamava Tribal Generation, com jovens. Eu fiz isso, por isso que eu fui para o Japão, por isso que eu fui para a Malásia, por isso que eu fui para a África, e todos os países aí, em todos os continentes, falando sobre isso. Nós paramos um ano nos Estados Unidos para aquietar com a família. E definitivamente o que Deus falou para mim era: faça uma igreja para os seus filhos, porque seus pais vão bem. Seus pais já vão terminar, porque já converteram, são de Jesus. Vamos agora focar numa nova geração, e a geração mais velha vai ter que entender isso, senão nós vamos perder os nossos filhos, nós vamos perder os nossos netos. Então hoje eu fico olhando lá para a foto da minha família, e eu fico pensando, bom, eu quero que a Alicia e a Olivia, que são as minhas 2 netinhas, encontrem um lugar na comunidade que elas possam viver o Evangelho como eu vivi. Qual é o desafio? Porque muitas vezes eu corro o risco de pensar que o que é bom para ela era a forma que foi bom para mim. Só que eu sou muito mais velho do que elas, é outra geração, outra cultura. E aí, para vocês que ainda vêm de uma igreja étnica, né, que eu vou falar um pouquinho sobre isso nesses dias, o desafio é ainda maior. É como não perder as raízes, mas também não ficar preso no passado. Como a gente pode avançar sem perder a nossa identidade, porque é um dos outros temas aqui: gratidão, identidade e missão. Está vendo? Eu sou grato, e aí o texto que me veio à memória quando falar de
de gratidão é esse, né? Porém, como diz as Escrituras, o que ninguém nunca viu nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Imagine bem, se pudéssemos ter os primeiros missionários que chegaram aqui, há 100 anos atrás, e sonharam muitas coisas com o nosso país e com o povo que aqui estava e precisava ser atendido pelo discipulado do Evangelho. Provavelmente, eles não alcançaram tudo aquilo que foi alcançado, porque é muito maior do que aquilo que eles pediram, pensaram ou imaginaram, porque o nosso Deus é um Deus de transbordamento. O nosso Deus é um Deus de uma porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a vida que Jesus vem nos dar. Não é isso que ele fala? Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O que é uma vida em abundância? Uma vida em abundância não é apenas uma vida completa. Porque já viu aquela história? Os pessimistas, quando olham um copo com água até na metade, vão dizer, está metade vazia. Aí os otimistas vão dizer, não, está meio cheio. Mas na verdade a vida de Jesus não se trata de meio copo e tão pouco de copo cheio. É uma vida que transborda. Ou seja, é uma vida tão maravilhosa que não podemos nos contentar ou preencher apenas a nós mesmos. Ela transborda a partir de nós e alcança todos aqueles que em torno de nós estão. Então a vida que Deus tem para mim e para você não pode ser contida em nós mesmos. Ela vai muito além de nós. O nosso nome como igreja nos ajuda a entender isso, porque diz, vocês são o sal da terra. E o sal só cumpre o propósito no outro, não é isso? O sal não cumpre nele mesmo. O sal tem como função potencializar o sabor daquele alimento. E olha que coisa bonita, muita gente confunde sal com tempero. Eu detesto coentro. Porque tudo que põe coentro fica com gosto de coentro. Arroz, feijão com coentro, fica com gosto de quê? Feijão? Não, coentro. De vez em quando eu falo isso, a pessoa fala assim, dá até taquicardia, fala, aquele peixe com coentro eu amo, e eu detesto. O sal não. O sal na medida vai fazer com aquele peixe, aquele feijão, aquele alface, seja o melhor sabor que ele pode ser. Então nós cristãos, quando Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, significa que a gente não vai mudar o sabor das pessoas, o potencial, a identidade, mas nós vamos ser agentes de Deus, para que aquela pessoa se revele a melhor pessoa que ela é em Cristo Jesus. Entende isso? Então nós como família da fé, como igreja, nós somos os agentes de Deus, primeiro para não deixar apodrecer, porque é uma das funções do sal, mas também para tirar daquela vida a melhor vida que ela pode viver, sem que ela se transforme em algo igual a mim, porque eu tenho um estilo, Rafael tem outro, pastor Eduardo tem outro, pastor Jorge tem outro, Sérgio tem outro, jeitão, tem algumas coisas em comum, mas cada um vai gostar de uma coisa ou de outra. Tem alguns deles que até gostam de coentro, como eu não gosto, né? E a gente continua irmão. Nós estamos plantando uma igreja lá em Goiânia, e eu fiquei hospedado na casa do irmão do irmão, e eles trataram a gente com uma delicadeza. Aí na hora do almoço ele falou assim para mim, a minha funcionária veio lá do Pará, e ela faz um feijão de corda com coentro, e eu passei a tarde inteira pensando como eu ia falar para ele que eu não gosto de coentro. E eu daquele jeito falei assim, deixa eu explicar, porque ele estava me oferecendo o quê? O melhor que ele tinha. E às vezes nós não entendemos isso como igreja,
como seremos agentes de Deus para tornar a vida das pessoas o melhor, porque foi para isso que Jesus as criou, que Deus as criou. Então, quando nós estamos falando de gratidão, pare e pensa, quantas maravilhas Deus fez entre nós, quantos motivos de gratidão nós temos que ter, porque o que vai impulsionar o nosso coração, o que impulsionou o coração daqueles missionários há 100 anos atrás, é porque eles tiveram uma experiência tão maravilhosa com Jesus, que eles eram gratos, e na gratidão deles, eles queriam servir a Deus, e se necessário for, mudar para outro lado do oceano, do outro lado do planeta, 12 horas de fuso horário, que naquela época não tinha comunicação como a gente tem hoje, para falar do amor de Jesus para um povo que aqui está. Qual é a gratidão no seu coração e como isso está impulsionando a sua maneira de viver? Como isso tem feito você repartir os dons e talentos? Como isso tem feito você repartir o seu dinheiro para a obra? Como isso tem repartido o seu tempo? Como isso tem repartido o seu coração? Nós estamos plantando uma igreja em Goiânia, a gente fez isso em São Paulo, é uma metodologia um pouco distinta. Então toda segunda, todo domingo, eu saio de Uberlândia, o Rafael vai com outra equipe, nós vamos em 2 ou 3 carros, normalmente, regularmente 2 carros, por vezes 3 carros, e a gente termina os 3 cultos da manhã, em Uberlândia, a 350 quilômetros de Goiânia, pegamos o carro, almoçamos na estrada, chegamos, fazemos o culto às 8h30, eles voltam para trás, que são mais jovens, eu durmo lá e só volto no outro dia, e as pessoas perguntam assim para mim, para que isso? Não é difícil? Você está animado? Eu falo, não, eu sou obediente e grato a Deus. Eu não faço porque eu estou animado, porque tem dia que eu não estou animado, tem dia que eu não quero fazer, tem dia que eu não estou com vontade de fazer, mas sabe o que eu faço? Dou graças a Deus e vou fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Se você quer revelar gratidão na sua vida, não tem como você fazer uma escolha pela sua zona de conforto, porque Paulo diz que é necessário que haja sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sem sacrifício vivo, nenhum de nós vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Isso significa, muitas vezes, esmurrar o nosso próprio corpo, reduzi-lo à servidão e caminharmos na direção do que Jesus tem para nós. Olha só como aqueles homens e mulheres foram importantes para trazer esse evangelho à sua casa, à sua família, seus pais, seus avós. E agora Deus está dizendo, bom, e agora? O que vocês vão fazer daqui para frente? Vão enterrar os dons e os talentos, vão enterrar a visão, a missão, e vão falar, que bom que alguém fez isso por mim, ou nós seremos agentes de transformação daqui para frente? Voltando lá no caso da Igreja Batista, e o pastor falou assim, não, eu estou querendo terminar bem. Eu falei para ele assim, pastor, você já parou para pensar que terminar bem é ser agente de iniciar algo novo para aquilo que está por vir? Então a gente termina começando, não através da vida dele, mas através dos irmãos, dos jovens, dos líderes que ali estavam, ao invés de eu simplesmente dizer, bom, eu já fiz daqui minha parte, agora daqui para frente de vocês, ou eu vou ser um instrumento de Deus, de ajudar, de discernir, de compreender o que Deus está fazendo, e dar a eles todo o meu esforço, o meu coração, o meu compromisso, o meu empenho, para que eles possam ter como começar aquilo que Deus mandou que fosse iniciado de novo, que eu e você às vezes não vamos desfrutar. Umas 3 semanas para trás eu fui numa chácara muito linda lá em Goiânia, lá perto. Um irmão plantou videiras, está fazendo vinho, plantou um pomar lindo de jabuticabas, e ele serviu no primeiro dia para nós uma jabuticaba que parecia, era do tamanho dessa cabeça do microfone aqui, estou exagerando não, e eu e minha esposa amamos, e depois a bandeja, a gente pensou que era só para nós, a gente comeu tudo, e eu bati foto da jabuticaba e mandei no grupo da minha família, da minha mãe, das minhas tias,
que são mais velhos, né? A minha tia falou assim: traz uma semente de jabuticaba dessa para mim. Eu não sei se você sabe, uma jabuticabeira, para sair da semente e dar fruto, ela vai levar de 25 a 30 anos. Não é essa aí daquelas jabuticabinhas que não tem nada dentro, mas aquela que é chamada olho de boi. 30 anos. A minha tia nunca vai chupar dessa jabuticaba, porque ela não tem idade para esperar 30 anos. Mas ela pensou o quê? Traz para mim, porque a minha neta vai chupar dessa jabuticaba. Entende o evangelho? Às vezes a gente é imediatista e a gente está naquela fase: eu quero plantar alface, porque em 15 dias eu colho, já como, já resolve. Mas se eu não plantar jabuticaba, a próxima geração não vai chupar jabuticaba de verdade, vai ficar dessas que fica vendendo no caminhão, que dá umas mirradinhas, e eles vão pensar que aquilo é jabuticaba. E não é, parece. É toda, né? Então o que a gente tem que fazer? Gratidão que me impulsiona a missão, não é isso? Então quando a gente olha para a palavra de Deus, aí depois de gratidão, eu me lembrei desse texto. Esse texto lá em Crônicas fala a respeito do exército de Davi, e diz que se ajuntaram ao exército de Davi aqueles que eram da família de Issacar, porque a família de Issacar tinha um dom especial. Eles eram capazes de discernir tempos e épocas. Nessa versão parece só épocas, para saber o que Israel deveria fazer, o que Davi deveria fazer. Nós precisamos, na nossa vida como líderes, discernir os tempos, as épocas, porque pode ser que a gente está continuando a fazer a mesma coisa, mas nós estamos vivendo em dias diferentes, em tempos diferentes, e a gente fala: não, mas serviu para mim, foi bom para a minha vida. Pois é, mas agora a linguagem é outra, a cultura que nós estamos inseridos é outra, a seara é outra. E se eu tentar usar maquinário para colher um tipo de lavoura para outro tipo de lavoura, a gente não colhe, a gente estraga a seara. E tem muita gente tentando colher, e eu quero falar um pouco disso amanhã, está tentando colher jabuticaba usando o método de colher soja. Não vai funcionar. Você fala: não, mas lá era bom. Para soja é bom, é assim que faz, mas para jabuticaba não. E às vezes a gente não está entendendo o momento histórico que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos inseridos, cultural, globalização, mudanças, paradigmas, tudo parece que está caindo ao nosso redor, e não tem geração melhor que a outra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não seja como aqueles saudosistas. No meu tempo, na minha época. Isso é o que mata profeta. Toda seara tem a sua beleza e os seus desafios, e o fato é que a seara que nós temos aí não é igual à da minha época. E se eu quero ser eficaz na ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, eu preciso entender isso. Nós temos aqui irmãos e irmãs que são pastores em outras nações, e às vezes a gente quer usar a cultura brasileira e pensa que todo mundo é igual ao brasileiro. Eu fui missionário na Escócia, e há um paradigma, né? Os brasileiros falam assim: os anglo-saxãos são muito frios, difícil de fazer amizade com eles. Talvez seja um pouquinho também da cultura asiática, em alguns dos países asiáticos. E eu falo assim: brasileiro não é mais amigo do que outros países. Nós brasileiros somos mais barulhentos, nós incluímos as pessoas sem conhecê-las, mas do mesmo jeito que a gente inclui, a gente exclui da nossa vida. A gente é capaz de estar ali, ir para a cidade aqui, encontrar alguém na sorveteria, e com meia hora de conversa, convida ele para um churrasco na sua casa domingo. O anglo-saxão, o asiático, provavelmente nunca vai fazer isso. É preciso primeiro conquistar a relação,
Mas o dia que a relação se firmar, para ele levar na sua casa, ou se ele for na sua casa, é um amigo que vai ter para sempre. E eu experimentei isso. Então cada cultura vai precisar de saber a abordagem. Se a gente for pregar o evangelho na África, os missiólogos dizem que tem que começar pelo Espírito Santo. Ele não começa por Jesus, porque na África é o lugar dos espíritos. Não é isso? Então quando a gente vai lá para o Japão e as suas duas principais religiões, como a gente vai entrar em contato com isso? A natureza, né? As coisas lá, tudo aquilo é Deus. Aí que a gente falar de quem criou tudo isso? Ah não, a gente tem que ser aquele de meditação, a gente vai transcender. Tá bom, então a gente vai usar qual linguagem? Então cada cultura vai precisar ser alcançado na linguagem dela. Só que a gente pensa isso para fora do país. E muitas vezes a gente não entende gerações. Os nossos filhos dentro de casa. O que está sendo conversado agora nas redes sociais dos nossos filhos. O que está sendo tratado, as perguntas que estão sendo feitas. E muitas vezes a gente quer responder coisas que ninguém está perguntando, não. Aí a gente pensa, ele não quer evangelho. Não, ele não interessa pelo seu assunto. Mas a grande maioria dos jovens querem uma relação com Deus. Mas talvez não se interessam para a pauta que a gente tem. Então como a gente alinhar tudo isso? Como a gente encontrar um caminho? E ali está o segredo. Gente que discerne épocas. Qual é a época? Então a gente vai ter que avançar nisso. Porque aí a gente tem que falar de identidade. E aí, como cada comunidade, e agora eu vou falar no coletivo, porque isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, mas tem a ver com a vida nossa como comunidade. Então, como igreja local, como rede de igreja, como denominação, a gente precisa entender a nossa identidade. E a partir da nossa identidade, entender como somos levantados por Deus para abençoar todas as famílias da terra. Vamos lembrar de um problema que enfrentou Israel. Israel, o povo escolhido, não é isso? Foi lá, Deus de Abraão, né? Toda aquela história que no evangelho de Mateus ele fala assim, deixa eu lembrar vocês, judeus, nosso povo, nós estamos esperando o rei, esse é o rei. Aí quando os outros evangelistas vão escrever, eles não interessa isso, porque eles vão falar com outro povo. Não adianta eu ficar falando que Jesus é rei dos judeus, porque para eles não faz diferença nenhuma. Então nós precisamos entender a nossa identidade e para aquilo que fomos chamados. Se nós somos chamados como Abraão para ser bênção a todas as famílias da terra, nós precisamos entender a nossa característica e no meio dessa seara linda dos nossos dias, quais são as ferramentas, quais são os dons que Deus colocou na vida dessa igreja. Para que, juntamente com todas as demais igrejas, possamos cumprir a vocação e o chamado. Nenhum ministério, igreja, denominação, profeta, apóstolo, que tem mais apóstolo hoje que já teve para todo lado, ninguém é capaz de responder à missão de Deus sozinho. Você pode ser a pessoa cheia de dons, você pode ter todo o dinheiro que você achar que você tem, você pode pôr toda a sua fortuna, não vai cumprir sozinho. Por que que não? Porque é para toda a família da fé. Essa tarefa, fazer discípulos de todas as nações, é um desafio de toda a igreja de Jesus. E agora falando da igreja com I maiúsculo, e não de todas as igrejas, comunidades do tempo e da geografia, mas a igreja de Jesus. Nós precisamos de que todos nós entendamos que há uma parte de cada um. Nós desencanamos de algumas coisas lá na igreja. Quando a gente fez uma mudança, foi em 2014, quando eu voltei do ano sabático, nós falamos assim, então nós vamos fazer uma igreja para os nossos filhos. Mas o que ia acontecer? Nós íamos perder pessoas que não se adaptariam a uma nova forma que eles estavam acostumados e gostavam. E não era igreja ruim não, já era uma igreja de milhares. Uma igreja que para a nossa cidade, para o nosso contexto, extremamente pioneira. Uma igreja
sempre contemporânea, nunca tivemos grandes problemas de formas, de métodos, de usar ferramentas, nunca tivemos isso. E Deus está dizendo: mas eu quero desafios maiores, nós queremos nos preparar para mais coisas. Mas havia um risco. E se a gente perdesse e não chegasse ninguém? Se a gente não alcançasse? Mas Deus falava conosco: o que te trouxe até aqui não será mais o que te levará a partir daqui. Então eu tenho que celebrar, gratidão por tudo que Deus fez, mas não ficar preso àquelas coisas, porque elas não são mais úteis daqui para frente. Não muda a palavra jamais muda, mas método, forma, estratégia, tudo isso muda. Nós estamos aqui na beira do rio Paraná, e muita gente sai de longe para vir pescar no rio Paraná. E eu tenho certeza que se a gente conversar com os pescadores dessa região, eles vão dizer assim: há 20 anos atrás a gente pescava ali no barranco, usava tal coisa, jogava tal isca e ia embora cheio de peixe. Hoje a gente tem que usar outro equipamento, usar outra isca, temos que levar mais tempo, temos que ter outra estratégia para continuar pegando peixe. Como igreja, se nós somos pescadores de homens, não adianta aplicar as mesmas coisas e o mesmo formato que foi útil, que me pescou. Mas eu vou ter que olhar agora para o barranco e dizer: lá em Minas a gente fala, que traia que eu tenho que ter para pescar esses peixes? Que equipamento eu tenho que usar? Qual é o tipo? É carretilha, é mulinete, é tarrafa, é linhada? O que é que a gente vai usar? Tamanho do anzol? Qual a isca que é boa? É viva? É artificial? O que é? E aí a gente vai continuar pegando peixe, porque tem peixe. Mas tem muita gente que fala: eu não pesco mais não, porque antes era fácil, eu chegava lá, qualquer coisa que punha, tirava. Pois é, isso é época de avivamento, isso é época de despertamento. E hoje nós estamos vivendo isso. Vou dar uma história para vocês. Nós temos um presbítero, mora num condomínio lá da cidade, e ela me contou essa história agora, semana passada. Uma criança, na bicicletinha, parou na porta, largou a bicicletinha e apertou a campainha. Aí ela falou assim... Aí ele atendeu, ela falou assim: como é que o senhor chama? Ele falou: Luiz. Ela falou assim: a sua esposa está? Ele falou assim: minha esposa? Tá. Posso falar com ela? Posso. Aí vem a Luciana, que é a esposa do Luiz. Chega lá na porta, a menina fala assim: a senhora que dá curso de Bíblia? Ela falou assim: eu mesmo. Ela falou assim: só dá aula para nós? Eu vou trazer minhas amigas tudo aqui do condomínio. Uma criança que não era crente, bateu na porta, pediu para alguém da igreja ensinar a Bíblia para ela, sem ninguém falar com a menina. O que é isso? O que Deus está fazendo? As pessoas estão batendo na porta para que a gente fale de Jesus para elas. Mas se eu não tiver o coração aberto, o que eu vou falar assim? Não sou professor de Bíblia, não. Você quer que eu te leve lá na igreja? Não. É comigo mesmo, deixa eu te ensinar. Não, ela nunca trabalhou com criança. Ela falou: vou ter que montar um grupo de criança. Você já parou para pensar que talvez Deus queira mudar nessa estação da sua vida, o seu ministério, a sua forma de fazer? E às vezes a gente está pensando em deixar, em aposentar, deixa eu dar uma outra dica para você. Fala para quem está do seu lado assim, ó. No reino de Deus, fala aí para quem está do seu lado. É segredo que eu vou falar. Não tem aposentadoria. Agora eu arrumei confusão, hein? Porque a Bíblia diz que a planta plantada à beira do ribeiro dará fruto em cada estação da sua vida. Muda a estação e a gente vai gerar um tipo de fruto, mas nossa identidade não muda. Então quando a gente olha para lá e está dizendo assim: produz a terra ervas que deem semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie. Qual é a espécie da holiness? Como a holiness coopera com a igreja brasileira e com a igreja mundial, com os dons e talentos e recursos que Deus colocou na vida
dessa comunidade? Qual é a nova estação? Qual o novo momento? Será que você quer ser um agente para os próximos 100 anos, como aqueles homens e mulheres chegaram há 100 anos atrás e levaram esse evangelho à sua vida e te trouxe até aqui hoje? Ou você está pensando, agora eu vou folgar? Porque um dos problemas é esse: a gente começa a melhorar a vida e a gente começa a não ter tempo para Deus. A gente já não dorme em qualquer lugar, a gente não faz qualquer sacrifício mais. Isso é na minha época, hoje eu não faço mais. Não, Jesus entregou até o fim a vida dele. E o apóstolo Paulo fala a mesma coisa: a minha vida já foi entregue como oferta de bebida derramada. Você está pronto para derramar a sua vida como oferta de bebida? Ou seja, gastar os seus dias para Deus? O fôlego que ainda tem, o vigor que ainda tem, a consciência, a elaboração, o seu psique, o seu coração, a sua energia para formar outros. Talvez você seja o ancião que vai sentar com o mais jovem e falar assim: vai lá, que pode deixar que eu cuide dos outros anciões. Se eles tiverem de brigar com você, vai brigar comigo primeiro. Eu vou pôr as costas para apanhar por você. Porque por vezes, para a gente liberar os mais jovens, alguém vai ter que apanhar por eles. Porque se a gente bater neles, eles vão parar daquilo que Deus mandou eles fazer em respeito a nós. Então, quando a gente está falando de espécie, essa igreja foi levantada por Deus porque tem uma identidade. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos 12, um texto bem conhecido: rogo-vos, pois, irmãos. Olha só, ele começa com um apelo. Ele está falando assim: gente, pelo amor de Deus, eu faço um apelo para que vocês apresentem as suas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, inteligente, lógico. Ou seja, a nossa espiritualidade tem uma razão de ser. Nós somos servos do Deus Criador dos céus e da terra, e não tem outra coisa para responder para esse Deus maravilhoso: sim, Senhor. Não tem outra resposta, não tem outra coisa para fazer, meu irmão e minha irmã. Eu e você, que queremos servir o Deus vivo, não temos outra pauta na nossa vida. É isso mesmo. Muito sacrifício. É exatamente isso. Essa igreja vai me matar. Boa morte. É dar a vida pelos irmãos, viver para eles. Então a gente tem que entender o sacrifício envolvido. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com esse presente tempo ou século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aqui é o maior desafio. Porque a gente imagina que servir a Deus é não mudar nunca. Não, se eu mudar eu vou comprometer meu compromisso com Deus. Não, Deus está dizendo que se você quer servi-lo com integridade, você tem que transformar sempre. Já dizia um velho profeta, cantor popular, que dizia: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela mesma opinião formada sobre tudo. Então às vezes a gente não compreende o que Deus está fazendo. Nós somos um povo que, para nos mantermos os mesmos, somos transformados sempre. Presta atenção, não é isso? A gente não está em direção ao perfeito, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Voltando lá para Israel, que eu comecei e não terminei. O povo de Israel não entendeu que eles eram o quê? Sacerdote para todas as famílias da terra. Não se dizia apenas a Israel. Eles não foram chamados para ser o único povo, não. Ele é o povo para todos os povos. Sabe quem que é a igreja? O povo para todos os povos. A nação sacerdotal, onde nós vamos dirigir, conduzir o povo a Cristo. Nós temos aqui ministério da reconciliação. Nós somos aqueles que vamos fazer com que as pessoas conheçam
o amor de Deus, a bondade e a misericórdia. E como é que a gente vai fazer isso? Encarnando esse evangelho, vivendo um evangelho em que eles possam ler a Bíblia primeiro na gente. Em quem você viu a Bíblia primeiro? Onde foi a primeira Bíblia que você leu? Você leu na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida do seu amigo, de um conhecido? Aonde você leu a Bíblia pela primeira vez? Alguém foi a Bíblia que você leu na sua primeira jornada. Você tem sido a Bíblia para a vida de alguém? Ou você é preconceituoso, como Israel se tornou, chamando as nações de cachorrinho, desprezando? Porque muitas vezes a gente diz: eu sou nação santa, povo de uso exclusivo de Deus. Sabe o que eu estou falando? Sou mais alto, não sou como vocês, sou melhor que todo mundo. E Jesus vai lá, tira a toalha, senta aos pés e fala assim: vou lavar o pé de vocês, vou servir vocês, porque o maior é aquele que serve. E a igreja então foi levantada para ser serva de quem? Desse povo que não merece, como a gente não merecia. E muitas vezes a gente passa pela rua, o que a gente diz? Obrigado, Senhor, que eu não sou como um desses. Parece uma história conhecida da Bíblia, né? E o outro está lá batendo no peito: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a gente fala assim: ó, aí, sabe nem escolher um bom Deus. Meu Deus, não. Há muitas coisas pela frente, mas se a gente não mudar a maneira de pensar, vamos continuar fazendo as mesmas coisas. E a gente já sabe que esperar resultado fazendo sempre a mesma coisa, diferente, fazendo as mesmas coisas e querer ter um resultado diferente, é loucura. Então a gente tem que olhar e falar: ó, fomos eficazes até aqui, por 100 anos Deus nos guardou, e agora eu quero ser um agente de Deus por uma fagulha para os próximos 100 anos, para que a gente seja agora um testemunho tão poderoso para a vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos e da sociedade, da comunidade que nós estamos inseridos, que ela vai impactar de tal forma que esse fogo vai durar mais 100 anos. Mas é preciso o quê? Sacrifício. É necessário que haja transformação de entendimento, para que a gente seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Por isso que nós temos que terminar com a missão. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho, afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. De fato, estou debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para com todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar parte de suas bênçãos. Uma vez eu estava falando sobre gerações no Encontra Cepal, e um irmão lá do fundo levantou a mão e falou: pastor, misericórdia, o mundo está entrando na igreja. Porque eu estava falando de métodos, de formas. Eu falei assim: define para mim o que Paulo está dizendo nisso. E nós, como pastores, sejamos sinceros, dá frio na espinha quando Paulo está falando que fez de tudo para com todos. Tudo para com todos. É muito, não é não? Porque parece que agora o mundo entrou. Ele fala: aí você faz, isso é um... Ele tinha repreendido Pedro: ó, você não tem postura, você está no meio dos judeus, você fica igual aos judeus, você vem para a gente, e agora ele está dizendo: não, eu faço com os fracos como se fosse fraco, faço como que estivesse na lei, como se eu estivesse na lei, eu faço como os que vivem sem lei, como se lei não estivesse, e ele começa a frase lá, né? Mas estando eu debaixo da lei de Cristo. O que Deus quer de nós, que vai precisar quebrar algumas coisas na nossa vida? Como é que a gente vai fazer de tudo para ganhar alguns? Como é que nós vamos, qual é o limite disso? Pensa bem,
Qual é o limite para isso? Fazer de tudo para com todos. Nesses dias, meu Deus, sexualidade complicada, polarização política, né? Narrativas cada vez mais estranhas, inteligência artificial, que vai chegar um momento, e já chegou, e aí a gente tem que aprender isso como igreja. Isaías fala assim: você não vai julgar pelo que você vê e pelo que você ouve, porque se você não conhecer aquela pessoa de fato, você vai achar que ela disse aquilo, que ela fez aquela coisa, porque eles vão fazer um filme com você, eles vão usar sua voz para dizer coisas que você nunca disse, e elas vão ver e vão ouvir daquilo que se parece com você, e apenas aqueles que conhecem de fato quem você é, que vão poder dizer: isso não é o Ogalva. Não, mas aqui está o vídeo, ó. Não é ele, conheço ele. Então nós estamos vivendo em dias, Maranata, volta a Jesus. Tem um pastor muito importante no Brasil que falou assim para mim, falou assim: eu tenho dó dos pastores que estão começando o ministério nesse mundo agora. Eu falei assim: às vezes nossos pais pensaram a mesma coisa da gente, né? Assim, coisa louca. Hoje o meu desafio para você é: você é grato de fato? Isso te impulsiona a missão segundo a sua identidade? Ou seja, a minha gratidão não me deixa ter a vida de qualquer maneira, porque eu sou tão grato a Deus que eu quero dizer: Ineni, eis-me aqui, Senhor. Foi o que Abraão disse: eis-me aqui. Lá no Ineni significa: seja o que for que o Senhor vai pedir, é isso mesmo para mim, eu vou fazer. Vivemos em dias que nós estamos discutindo com Deus qual a melhor forma. A gente já sabe o que Deus mandou, aí a gente paga de gente espiritual. Vamos convocar uma oração, 40 dias para a gente orar. Não, está enrolando Deus, porque a gente já sabe o que Deus falou, e a gente só tem que obedecer. Mas a gente fica lá: não, jejum, gente. Tem umas coisas, irmão, que tem na Bíblia, só ler e obedecer. Tem que perguntar. Você é grato? Você sabe quem você é? Então se engaje na missão. Não é missões, não é quando a gente vai para um país, não é apenas o que é a missão de Deus, é aquilo que Ele quer que nós sejamos nesse mundo caído, nesse mundo de dores, nesse mundo de angústias, em que eu e você somos de alguma forma uma gota de consolo, de esperança, de paz, de renovo, de refrigério, de alegria para a vida das famílias. Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando Jesus entrou na minha vida, houve paz. E o mundo está doido atrás de paz. As pessoas estão andando longe para encontrar a bênção, e às vezes a gente está do lado, calado. Qual a sua parte na holiness para daqui 100 anos? E para daqui 100 anos precisa começar esse ano, mais um ano, outro ano, e assim vai.